Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas aqui da região norte. Eu sou a doutora Vanessa Sec, dentista e empresária, há mais de uma década treinando e desenvolvendo equipes de clínicas odontológicas. Gente, eu tô muito feliz aqui com a segunda temporada das gravações, tenho certeza que vai ser ótimo, excelente, a gente vai trazer vários convidados bem relevantes e hoje aqui estou com uma convidada muito especial, é a doutora Taline, ela é dentista, há 5 anos formada, e ela está cursando ortodontia e ela fica responsável como gestora de uma das nossas clínicas. Seja muito bem-vinda, doutora Taline. Oi, doutora, obrigada. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Já faz 4 anos, né, que eu faço parte do grupo e, cara, eu fico muito feliz, né, de fazer parte do grupo, porque fez quem eu sou hoje, doutora, sabia? Sou muito grata, de verdade. Obrigada, a gente fica muito feliz também, viu, doutora? Olha só, eu quero começar aqui sabendo um pouquinho mais da sua história, né? Tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. Me conta um pouquinho, assim, como é que foi seu início de carreira, como que foi o sonho mesmo de fazer odontologia, se tem alguém da sua família que já era dentista e que te inspirou. Mas me conta um pouquinho desse começo. Então, meu nome é Taline, né? Eu tenho 27 anos, sou nascida e criada aqui em Manaus. Eu queria ter uma história um pouco mais romântica para falar de como eu comecei em odonto, né? Mas a verdade é que, assim como qualquer adolescente recém-formado do ensino médio, eu só tinha muito medo de escolher uma profissão que talvez eu fosse me arrepender, né? E um jeito que eu achei de talvez não acontecer isso foi que eu decidi que eu queria uma profissão que eu tivesse um propósito de ajudar as pessoas. Porque eu imaginei não, eu sei, né? Como eu nunca vou me arrepender de estar cuidando das pessoas, de estar ajudando as pessoas, né? E dentro das opções que eu tinha, eu escolhi odonto. Sem saber nada do que era o curso, não tinha ideia de nada, não conheço pessoas que fazem odonto, não tenho nenhum dentista na família. Então, eu fui, assim, realmente meio que às cegas. Mas, graças a Deus, sempre me identifiquei com a profissão. Não tive dificuldades na questão, assim, do conteúdo do curso em si, né? E a minha única dificuldade foi, assim, realmente a questão dos valores. Que eu acho que né? muita gente não tem nem noção, né? Sim. Quando vai entrar no curso, assim, não tem noção. Mas, apesar das dificuldades, tive uma boa graduação, né? Me formei em plena pandemia, Nossa, né? um momento mais desafiador ainda, né, doutora? Se entrar no mercado de trabalho já é desafiador, quanto mais durante uma pandemia. Que, né, novos protocolos, então tinha que aprender a atender do jeito novo. Mas, graças a Deus, nunca tive problema de conseguir emprego, né? Sempre trabalhei, desde que me formei, sempre trabalhei. Comecei lá na Zona Leste, em consultório particular, né? Passei 1 ano trabalhando lá. E em 2021, comecei a minha história na rede. Eu moro a 5 minutos da sede da Torquato, né? Sim. Então, eu sempre passava ali pela frente. Vi aquela pequena placa, bem Nossa! discreta. Cara, eu vou falar uma coisa, eu me sentia um pouco intimidada pela clínica, pelo tamanho da clínica. Sim, é muito Então, linda. é enorme, eu acho que é a maior da rede, né? Então, a estrutura da clínica me intimidava. Porque o que eu imaginava? Uma clínica daquele tamanho sempre estava lotada, né? Quando eu passava, sempre estava lotada. Então, muitos pacientes, uma demanda muito grande. Eu imaginava que para trabalhar lá, né? Sim. Precisaria ter muita experiência, tinha que ser um doutor mais experiente. Então, eu achava que eu não tinha chance de trabalhar ali. Porque, apesar de eu trabalhar 1 ano, eu não me sentia muito experiente, né? Mas, como a distância da minha casa para aquele trabalho da Zona Leste já estava dificultando muito, eu tive que tomar coragem e ir lá entregar meu currículozinho impresso no papel, na pastazinha. Fui lá, perguntei sobre a gestora, que na época era a Tainá. Maravilhosa. Né? Ela já veio, inclusive, aqui no podcast. Maravilhosa. Eu tenho a Tainá para mim como uma mentora, né? Então, ela, sem me conhecer nem nada, sem indicação de quem eu era, me deu uma oportunidade. Não desistiu de mim, porque foi muito difícil o meu começo.
era aquilo que eu imaginava. Então, era muita demanda, muitos pacientes, casos complexos, né? Que eu não estava acostumada, né? Sim. Então, ela não desistiu de mim, me orientou em tudo. Ela sempre teve paciência de me ensinar, de puxar minha orelha quando eu estava errada também. Hoje tenho ela como uma amiga também, né? Sim. E me ajudou muito durante esse processo. E quando eu saí de lá, só que eu saí para outros horizontes, né? Bem longe de Manaus, inclusive. Fui trabalhar em São Gabriel da Cachoeira. É mesmo? Eu não sabia dessa parte da história, doutora. Sim, passei 2021 lá, 2022 tive essa oportunidade, finalzinho do ano, 2021 na verdade. Fui para São Gabriel, lá na cabeça do cachorro, Já ouvi falar. bem longe. Na fronteira ali, bem... Isso. Trabalhei lá, muito longe da minha família. Percebi que era algo que eu não queria ficar longe de casa, né? Sim. Porque não é fácil, não é para todo mundo, né? E então eu voltei para Manaus, só que com outra proposta. De também trabalhar longe de casa. Eu trabalhei com missões com os ribeirinhos, né? Fazendo prótese. E apesar de eu ter gostado da experiência, também muito distante de casa. Então, eu estava em casa, mas não estava em casa, porque eu estava sempre viajando. Eu passava 2 dias em casa, e 3 viajando, e trabalhando, e o resto da semana eu tô trabalhando. E aí eu percebi, nossa, realmente, eu quero estar perto da minha família, quero estar perto dos meus amigos. Foi quando eu mandei uma mensagem pra Tainá, sempre mantive contato com ela, graças a Deus, né? Como eu falei, além da minha chefe, virou uma amiga minha, né? Sim. Mandei uma mensagem pra ela pedindo uma oportunidade, né, de novo. Não sei se foi ela, se foi o Dr. Luiz que liberou, mas aí eles me deram uma nova oportunidade lá no Torquato, voltei. Só que eu voltei, a clínica já estava diferente, já estava bem maior, conseguiu ficar maior ainda a clínica, né, aumentou a clínica, a equipe também já estava diferente, mas parecia que eu tinha voltado para casa, assim. Entendi. Já estava... Mais segura também. Isso, exatamente. E aí, passei mais 2 anos lá, e quando foi final do ano passado, o Dr. Luiz já começou a conversar comigo sobre aquelas propostas, porque eu já estava meio querendo, assim, sair do clínico para ser especialista, né? Porque já estou finalizando minha pós. E aí, ele tinha outros planos para mim. E ele não gosta de receber um não, né? Ele não recebe um não como resposta. Mas aí a gente conversou bastante e aí chegamos no acordo. Foi quando eu assumi a gestão lá no Manoa, que é onde eu estou hoje. Tá hoje, né? Isso. Parabéns. Que trajetória incrível, doutora. É. Assim, 5 anos, eu acho que a senhora viveu aí uns 10, porque Nossa, tem experiência na parte, né, de estar longe da família, que é um desafio muito grande, né? Mas você precisava passar por isso, acredito que também para sentir o valor também, né, de, cara, estar em casa é muito importante, né? Você valoriza muito isso. Sim. E depois, novamente, você foi ainda para reforçar, né? Será Sim, será que é isso? Será que é isso Será mesmo? que Vou tentar é? de novo, ir pra longe de casa. Será? E aí você foi e realmente agora você retornou. E eu acho que o mais importante também, doutora, é você deixar as portas abertas por onde você passa. Verdade. Porque, com certeza, a doutora Tainá, ela só te deu a segunda chance, o doutor Luiz só te deu a segunda chance, porque você, por onde passou, digamos assim, você manteve as portas abertas, né? Você deve ter concluído todos os seus pacientes. Não todos 100%, mas a maioria dos seus pacientes, né? Você tinha um bom atendimento, né? A parte técnica muito boa. E para ter ido para gestão também, a parte comercial, a parte de análise de números, né? Então, reunião de pessoas, enfim. Então, parabéns, assim, pela sua trajetória. Obrigada. Fiquei muito feliz, não conhecia metade da sua história, mas que bom que você pode compartilhar isso com a gente, inspirar outras pessoas também, né, que estão talvez no início de carreira, ainda estão muito perdidas ali do que vão fazer, né, do que buscam, mas isso é super normal, né, então não tem como a gente sair da faculdade e já saber, nossa senhora, tenho certeza que eu quero ser isso pro resto da minha vida. Gente, que responsabilidade, Com né? 18 É anos. muito grande. Como assim pro resto da vida você ter que, né, fazer uma escolha? Então eu acho que a gente, durante a trajetória profissional, a gente vai tendo caminhos, vai tendo escolhas, né? E eu acho que eu também gosto muito de experimentar um pouquinho, né, de cada coisa, hoje eu tô aqui no Pod Norte, por exemplo, né? Totalmente fora da área da odontologia em si, né, da parte técnica, mas quando eu me formei, eu achava que eu ia ser somente dentista sentada no mocho, Consultório. né, de consultório. Então, que história maravilhosa, doutora. Obrigada. Então,
estamos só esquentando, gente. Primeira pergunta agora, nesse momento, e vamos para a segunda aqui. Me conta um pouquinho, doutora, dessa sua trajetória, se teve, assim, pelo menos 3 momentos bem impactantes, marcantes, positivamente falando. Positivamente, né? Graças a Deus, tive muitos, né? Que bom. Eu acho que não tem satisfação maior do que a gente perceber que a gente marcou um paciente ali na vida dele, né? Sim, Porque a gente tem vários pacientes, né? sim. Às vezes a gente é para aquele paciente ali, a gente é aquela doutora que mudou a realidade dele, né? Eu tive alguns casos, né? Tem alguns específicos que eu tenho um carinho, até hoje eu falo muito deles. Assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo desses casos. Tem um específico de um senhor, né, lá no Torquato. Ainda era no início da minha carreira, eu ainda não era uma pessoa experiente, né? Ele tinha um bruxismo muito severo, que para quem não sabe, é um hábito que leva ao desgaste dos dentes, né? E ele não tinha praticamente nada mais, tipo, todo o dente já estava todo desgastado. E ele não sorria, ele não tinha nem como sorrir. Então, ele já tinha feito um orçamento, já sabia quanto ficaria o tratamento todo dele, e ele já chegou na clínica preparado para fazer aquele tratamento dele. E eu não sabia desse paciente. Quando eu soube, ele já tinha fechado tudo. E a minha antiga gestora Tainá só chegou assim: doutora, quero que você assuma esse caso aqui. Aí ela mostrou o caso mais difícil do universo. Esses que são bons, doutora. Ela mostrou o caso mais difícil do universo. Tinha que planejar várias coisas. E eu inicialmente não queria aceitar, mas ela insistiu, ela queria que eu fizesse. Então, bom, se ela tá querendo, né? Porque talvez eu consiga, né? Acho que eu consigo. Enfim, a gente ficou tanto tempo juntos que a gente virou meio assim, e aí, doutora, bora, vamos lá, preparado? Vamos. E lá a gente ficava 5 horas no consultório, porque era um caso de 4 canais dos dentes da frente, 4 pinos e coroas, coroa de porcelana, provisório, tem que aumentar DVO, tem que aumentar muita coisa. E quando eu entreguei esse caso, cara, ele chorou. Eu imagino. E eu, cara, foi assim, me marcou. Eu não vou falar o nome dele, né? Mas me marcou minha vida, assim, esse homem. De verdade, assim. Sem falar dos pacientes ribeirinhos que eu também atendi, né? Ali não tem como. Paciente que passou 30 anos com a mesma prótese, que a gente trabalhou com prótese lá, né? Paciente que passava 30 anos com prótese, uma prótese que não tem dente nenhum, nada. E eu chegava lá, às vezes eles esperavam horas, porque a gente demorava muito para chegar. Chegar até lá era muito difícil, né? Sim. Às vezes o trabalho em si não era difícil, o que era difícil era chegar até lá. Entendi. Né? Então, de carro, de barco, na seca, tendo que andar num monte de caixa de prótese. E eles esperavam muito tempo pra gente. Quando a gente chegava lá, às vezes eu ficava, meu Deus, eles vão querer matar a gente quando a gente chegar lá, que estão 6 horas esperando a gente. E a gente chegava lá, eles muito felizes, querendo que eu fosse na casa deles pra almoçar, Ai, sabe? são os melhores. São os melhores. Doutora, a senhora já comeu? Eles não queriam nem ir pro atendimento logo. Doutora, a senhora já almoçou? Preocupados. É carinho diferente, né? Por quê? Porque é muito difícil os doutores, né? Isso chegar até eles. Então, quando chega, eles ficam muito felizes, querem, né? E... Ai, muitos casos, né? Mas, graças a Deus, sempre tive muita sorte de ter pacientes maravilhosos, assim. Eu acho que isso é o que você traz lá do início, quando você escolheu a sua profissão, que é ajudar as pessoas. Então, esses casos, né, te movem, te deixa viva e faz com que você continue nessa profissão tão maravilhosa. Parabéns, doutora. Mas eu sei também que a vida não é só flores, né? Eu sei também que durante essa trajetória deve ter acontecido aí casos bem desafiadores. Sim. Ou, assim, até com você mesmo, ou pode ser com o paciente, ou pode ser com alguém da equipe, né? Tem várias situações que no dia a dia, assim, só de quem tá dentro da clínica mesmo sabe, passa, né? Que os bastidores, às vezes, é mais desafiador do que o que a gente, né, mostra ou posta, enfim. Mas tem algum caso, assim, marcante de desafio mesmo, aquilo que realmente você parou e pensou, falei, nossa senhora, será que vai dar? Entendeu? É aquele momento, assim, de tensão. Entendeu? Aquele momento de frio na barriga, mais pro lado mais negativo, mais pesado, assim, de desafio, assim, na sua profissão? Eu diria pacientes que têm algum... Eu tive alguns pacientes com comorbidades, né? Então,
diabético, que é com pressão alta, que muitas vezes queria fazer o tratamento, mas a gente não podia. E aí a gente teve que trabalhar a questão com os médicos, né? Então, teve que compensar esses pacientes. Então, foi longo. Foi todo um planejamento muito longo. E ainda assim com medo, Entendi. né? Porque são coisas que fora do nosso controle até certo ponto, né? Sim. Que tem que ter muito cuidado, são pacientes muito sensíveis. Então, eu diria que esse casal, né? Na verdade, o paciente era o senhor, mas a esposa acompanhava, então eu meio que também fiquei amiga do casal, né? Que a gente teve que ter esse acompanhamento na questão longa, né? De ter que primeiro compensar o meu paciente todinho, para depois a gente fazer as extrações, né? A prótese. E ele muito nervoso. Entendi. Né? Ele nervoso, eu nervosa. Nós dois, um segurando na mão do outro, assim, calma, vai dar certo, né? Entendi. Mas acho que esse foi um desafio, assim, Marcante, né? marcante, assim, meio negativo, não sei. Sim. Diria um pouco assim, né? De medo. Sim. Né? De medo mesmo. Mas graças a Deus, como a gente fez tudo certinho, deu tudo certo, né? Também me convidou para a fazenda dele lá. Olha! Não, me chama, doutora, pro que a sítio gente dele, vai. para ver os cavalos dele, eu lembro Que dele. legal. Então, com certeza, deve ter sido uma reabilitação também muito positiva, apesar, né, dos desafios aí durante a trajetória. Sim. Mas a gente sempre tem esses pacientes mesmo. E é difícil a gente tentar convencê-los a entender que o tempo vai ser um pouco mais longo, Sim. né? Que tem todo um preparo aí antes de fazer. Porque muitas vezes a gente chega, o paciente, às vezes, ele quer a solução para ontem, né? E nem sempre é possível. Alguns nem acreditam nos riscos. Exato. Não existe risco, não. Isso é coisa de conversa. Existe risco, né? A gente sabe que existe, com certeza. Né? Que bom que ele escutou, né? Exatamente, isso é muito importante. Doutora, e assim, eu vi que você tem muitos pacientes, né, que você chama até de amigos, né, que você mantém um relacionamento. Qual estratégia que você poderia passar pra gente em relação a manter esses pacientes fiéis, manter esses pacientes, né, te convidando para ir ver cavalo, por gostarem do seu atendimento, mas o que você me diz, assim, de aprendizado que possa... Eu acho que o óbvio, né? Acho que o óbvio é sempre entregar o melhor trabalho possível, né? A gente sempre fala, cara, você tem que atender esses pacientes como se fosse alguém da sua família, né? Sim. Seu pai, sua mãe. Entregar sempre o bom trabalho. Porém, só entregar sempre o bom trabalho não necessariamente vai dar uma certeza de que ele vai ser fiel, porque é o mínimo, né? A gente tem que entregar um bom trabalho sempre. A gente está trabalhando muito a questão do pós-tratamento. Então, depois que finaliza o tratamento, a gente não pode simplesmente esquecer o paciente. Né? A gente que é doutor, a gente sabe que o tratamento não termina, ele nunca termina, na verdade, né? Então, a gente tem que estar constantemente avaliando esse paciente, ver se está tudo bem. Então, entreguei uma prótese. Poxa, manda uma mensagem para o paciente. Sim. Tá tudo bem? Você está sentindo algum incômodo? Às vezes eles estão, porque antigamente eles acreditavam que tinha que ficar machucando para poder acostumar. Né? Acontece muito. Então, a gente manda mensagem para os pacientes que a gente entrega as próteses e fala, poxa, doutora, tá machucando aqui. Poxa, por que você não retorna na clínica ainda? Ah, doutora, tem que calejar. Não, vem aqui que a gente vai resolver para o senhor. Vamos passar uma pomadinha para sarar. E aí a gente vai ajustar para o senhor que estiver machucando. E é muito importante esse pós-tratamento, né? Então, ter o cuidado com o paciente depois que ele já saiu do consultório. Nossa, incrível. Não só com, né? Maravilhoso. Quanto ele está com a gente, né? Com certeza, doutora. Isso eu vou te falar que poucos fazem, viu, doutora? Inclusive, eu tenho até uma pessoa, assim... Uma gestão de uma clínica odontológica, que é o nosso grande parceiro, o Dontos. Coloca para mim na tela, porque assim, você falando de mensagem, doutora, às vezes a gente depende muito da recepcionista mandar, ou às vezes a gente depende do profissional, do dentista tá enviando. Só que a Dontos você já conheceu, né? Ela tá em todas as nossas clínicas, inclusive. Inclusive, agora eles tiveram uma grande atualização no WhatsApp, doutora. Sim. Então, vai ser liberado, né? O Alexandre, que é o dono da Dontos, já entrou em contato com a gente, porque agora
agora as mensagens do WhatsApp para reagendamento, para confirmação de consulta, para aniversariantes, para sejam bem-vindos, entendeu? Então, todas essas mensagens vão ser automáticas, né? Então, assim que o paciente já dá o contato no nosso sistema, aí a gente já começa o disparo de mensagens. E, gente, um valor muito em conta e, assim, ilimitado, doutora. Então, são coisas que vão atualizando o nosso sistema para justamente isso que já era bom no seu atendimento ficar ainda melhor, né? A gente precisa usar isso a nosso favor, porque muitas vezes ali na correria do dia a dia, doutora, a paciente está aqui no balcão, a nossa recepcionista tem que dar aquela atenção para a paciente que está ali. E aí, os pacientes que já receberam um tratamento, como é que eles vão ficar? Precisam de uma mensagem, precisam lembrar da sua limpeza a cada 6 meses. Então, esse sistema de gestão, né, para dentistas, você que tem uma clínica odontológica, que você ainda está pesquisando sobre sistemas, né? Eu indico muito a Dontos, porque desde o ano passado a gente implementou em todas as nossas clínicas, tem dado muito certo, eles dão muito suporte. Eles vieram lá do estado deles para vir aqui em Manaus acompanhar nossas recepcionistas. Eu achei que ia ser um caos, doutora, vou te confessar. Eu achei que ia ser uma loucura. Eu achei também. Não vou mentir. Eu achei. Inclusive, eu coloquei as minhas clínicas para serem as últimas a implementar o novo sistema por medo do novo. Mas depois que a gente colocou, foi assim um alívio. Acabou com todos os papéis, entendeu? Então, assim, a gente economizou. Então, incrível mesmo. E pra gente que é gestora, né, doutora? Analisar os dados, tudo, ver os números ali, fica muito claro. Facilita muito, com certeza. Tem um controle muito maior, né? Muito completo, né? Então, tudo... Eles também escutam muito o que a gente pede, né? Então, muito. Se a gente pede... eu queria poder ver tal dado de tal, vocês conseguem implementar isso? Sim. Eles implementam, então eles... Todas as sugestões que a gente dá, eles fazem, né? Eu acho que isso é o diferencial, né? Com certeza, gente. Com certeza, né? A gente já teve experiências anteriores que a gente tinha muita dificuldade de comunicação, né? Então, o que nos chamou muita atenção foi essa proximidade, né? Então, assim, eles estão ali o tempo todo. A primeira mensagem do dia é do pessoal do suporte. Tem alguma pendência? Vocês estão precisando de alguma ajuda? O que precisa melhorar? Então, assim, eu acho que esse relacionamento aí vai ser duradouro. E aí, eu tô indicando para vocês mesmo, porque é algo que a gente usa nas nossas clínicas e eu indico. Sim, com certeza. Vamos continuar aqui, doutora. Alguma dica, assim, para quem está iniciando na parte da gestão, que você gostaria que falassem para você quando você iniciou, que você viveu ali e que talvez hoje as próximas pessoas que forem iniciar na gestão possam ter essa dica? Eu sinto que eu ainda estou no início da gestão também. Mas bem mais lá no começo, eu já percebi, acho que algumas coisas mais importantes. Acho que principal é ter uma equipe funcional. Então, como assim, né? Ter uma equipe que consiga fluir sozinha. Entendi. Né? Porque nós, os gestores, a gente tem um objetivo na clínica. Então, né, nosso objetivo é criar novas estratégias para a gente conseguir fazer... que aumente, né, os pacientes, tudinho, que a gente consiga render mais, né? Só que se eu estiver muito presa nas questões burocráticas da recepção, ou até dos atendimentos dos meus dentistas, né, se eles não estiverem conseguindo, eu desfoco muito, né? Então, isso foi uma dificuldade que eu tive. Então, eu percebi a importância que era eu conseguir fazer minha equipe funcionar sozinha, sabe? Exatamente. Ser funcional. Legal. Além disso, eu acho que também ouvir a voz da experiência. Oi? Exatamente. Porque eu, na verdade, sempre fui muito aberta, né? Sempre, nas conversas que eu tenho com o doutor, até com os outros mais experientes, sempre fui muito aberta, porque, poxa, a pessoa tem 15 anos de experiência, como é que eu não vou escutar o que ela tem para falar, né? Então, sempre ouvi tudo que eles tinham para me falar, para tentar implementar. Eu acho que é muito importante, doutora, isso, porque
Eu sempre fui uma gestora muito centralizadora, então eu achava que eu podia abraçar o mundo, atender, eu poderia ali limpar as coisas que precisava, eu poderia, sabe, vender, fazer tudo. E isso acaba sobrecarregando, isso não é funcional, né? Então, assim, a gente é uma pessoa só, então a gente tem um certo limite ali. Isso. E quando você treina a sua equipe para ter um pouco de autoridade também, né? Ter o espaço deles, ter abertas sugestões, cara, você tem uma equipe muito mais engajada, né? Sim. Poxa, ela me dá aqui as orientações, mas eu também tenho espaço para poder sugerir ou poder fazer. Sim. Vou tentar aqui do meu jeito também, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Igual, por exemplo, hoje a gente está aqui. E aí, como é que tá a clínica lá? Isso, né? exatamente. Estar aqui realmente de corpo e alma e viver esse momento aqui. Enquanto lá na clínica, você sabe que a sua equipe também tá Sim. fazendo o melhor que eles podem, né? Do Sim. jeito deles e tudo mais. Estar aqui tranquila, sabendo que eles vão dar conta. Né? Exatamente. Não vai pegar fogo, a clínica não vai. Né? Isso é importante, até pra gente também, né? Ficar tranquilo, né? Exatamente, doutora. E assim, doutora, pensando um pouquinho agora em futuro, já parou para pensar assim, o que você tem de objetivo aí nos próximos 3 anos, aproximadamente? Como a senhora vê a doutora Thaline daqui a uns 3 anos, olhando um pouquinho o futuro? Com certeza, já quero estar muito mais experiente na minha especialização, né? Já quero estar atendendo com uma experiência maior, né? Já ter vários casos, né? Que é muito importante, né? Para o doutor ter essa confiança, ter essa experiência, né? Principalmente na sua especialidade. E já tá em outra pós, pra ser bem sincera. Eu tô fazendo orto, mas eu tenho uma paixão por prótese. Sempre gostei de trabalhar com prótese na Top 4. Sério? Adoro. Gosto muito. Gosto dos pacientes, né? Acho que são os pacientes mais carinhosos que eu diria que a gente tem, assim, são os pacientes de prótese. Né? Então, eu já tenho esse objetivo de começar uma pós em prótese também, prótese dentística, né? Pra eu alimentar esse meu lado, tipo, um é pro amor, né? Outro mais lógico, não sei assim, né? Entendi. Aí já tenho esse objetivo. Não vou parar na horta, não. Entendi. Sempre bom estar se atualizando, estudando. Talvez ser uma profissional completa. Sim, e por aí. sim, essa é a ideia. Muito bom, doutora. Olha só, vamos fazer um bate-bola aqui, respostas mais curtas, mais diretas. Em uma palavra, uma frase, alguma coisa assim, pode ser? Pode. Para a doutora Thaline, ser dentista é? Gratificante. Muito bom. Na clínica, eu sempre? Dou o meu melhor. Uau! Dou o meu melhor. Meus pacientes são? Os melhores. Cara, eu já queria responder aqui em relação Os aos melhores, pacientes. claro. Eu adoro. Eu adoro Sim. finalizar um bom caso. Adoro finalizar um bom caso. Isso é muito importante, né? Começo, meio e fim. Sim. A melhor parte é entregar. Com certeza. Entregar, ver o resultado. Final, né? A minha maior inspiração é? Os meus pais. Seus pais. Com certeza. Oh, meu Deus. Os pais. Qual o nome deles? William e Romana. William e Romana. Uma frase que mudou a minha vida. Uma frase que mudou minha vida. Acho que aquela... Não sei se é uma frase, mas é algo que eu levo comigo, né? Ser grato por tudo, mesmo que pouco. Porque até esse pouco, um dia foi um sonho. Né? Então, ser grato por tudo, confiar no processo... E é isso, seguir em frente. Seguir em frente. Sempre. Parabéns, doutora, maravilhosa. Gente, eu não posso deixar de falar aqui sobre um grupo, que é o Grupo Ponde. Cara, o Robert está comigo. Ele já foi na sua clínica, doutora? Ixi, a gente é íntimo também já, olha o Robert. Meu amigo já. Nem... Não é? Cara, o Robert, eu preciso falar da empresa dele, que é o Grupo Ponde, tá? Ele tem várias reposições de equipamentos, peças, tanto originais quanto similares. Então, assim, ele trabalha muito bem. Estofado de cadeira odontológica, às vezes tá rasgada, ele tá precisando fazer uma troca, sabe? Ele faz, assim, com muita excelência. Troca de mangueiras, né? Manutenção do motor, Isso. enfim, ele dá um jeito em tudo.
a parte odontológica, raio-x panorâmico, autoclave. Gente, não tem um BO que eu não ligo pra esse Robert, ele não dá um jeito. Eu também. Não é, doutor? Ele é meu melhor amigo. Ele é muito bacana. E assim, gente, eu acredito muito na disponibilidade dele, na Também. credibilidade, na confiança, porque senão seria uma tratativa ali muito só de relacionamento profissional, e não é, porque a gente já tá aí uns 8 anos, acredito, com o mesmo técnico ali, eu perturbando ele me perturbando, enfim, é uma troca ali muito bacana. Eu queria indicar muito o Grupo Ponte pra vocês. Gente, vai no Instagram, lá, se você precisar tanto Gnats, Cavo, enfim, todas as marcas, ele trabalha com todas as marcas mesmo de cadeiras odontológicas. E, inclusive, ele faz reformas, assim, geral, desde pintura também, Sim. sabe, doutora? Então, quem estiver precisando, eu super indico o Robert. A gente, às vezes, sai pra comer peixe, sabe, doutora? Difícil. A gente foi, acho que umas 2 vezes, se eu não me engano. Inclusive, eu vou fazer esse convite aqui, né? Vai que rola um peixinho aí pra gente, Patrocínio, não é, doutora? um peixinho, Não é? Acho que a gente merece, não Olha aí, merece? Robert. Eu acho que eu mereço também. Ele tá numa dieta agora, doutora. Olha, ele tá treinando. O homem Olha. tá focado, viu? Então, O peixe é o homem tá segredo focado. mesmo. Com certeza. Obrigada, viu, Robert, pela confiança. E eu sempre vou indicar e falar bem, porque realmente a gente trabalha com você há muito tempo, viu? É isso mesmo. Gente, eu queria agradecer aqui, viu, doutora? Agradecer de coração. Assim, você ter aceito o convite. Não é todo mundo que vem, que fala. Às vezes eu tenho até, assim, uma dificuldade de chamar os meus convidados, porque muitas vezes a gente é treinado na odontologia a ficar muito na parte mesmo de clínica, né? E quando vem um convite pra vir falar no microfone, já dá uma tremedeira, já dá uma batedeira no coração. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente compartilhar as histórias aqui, sabe? São histórias de superação, histórias maravilhosas, né? Que muitas vezes ali na corrida do dia a dia a gente não fica sabendo. E quando a gente para um pouquinho, respira e vem aqui compartilhar, eu acho que muitas pessoas se inspiram, né? Sabendo aí que em 5 anos, o tanto que você já andou, o tanto de pessoas que você já conheceu, o tanto de pacientes que já foram atendidos pela senhora, que com certeza estão muito orgulhosos, né, de toda a sua trajetória. Eu desejo muita sorte para a senhora, doutora, né? Muita prosperidade, sucesso para você, para sua família, né? Eu tenho certeza, assim, que você é uma pessoa super abençoada. Só na sua fala a gente consegue perceber. Calmaria! Eu não sei se lá na clínica é um furacão, mas aqui é uma calmaria. Se tiver, eu tento manter a calmaria. Não transparecer, pelo menos. Isso é muito importante, né? Porque você tem uma equipe mais equilibrada. Acaba que a gente atrai os pacientes também mais tranquilos, né? E eu sei que lá na sua clínica tem várias unidades ali muito próximas, né? Sim. Então, você tem que ter esse diferencial mesmo. Onde o pessoal te encontra, doutora? Qual que é o endereço de lá? Avenida Francisco de Queiroz, 25, número 25, né? É em cima da Galeria Manoa. Galeria Manoa, bem na principal do Manoa, uma rua super movimentada, né? Isso. E, gente, se vocês forem lá, assim, é só uma portinha que entra, mas chega lá, é uma clínica grande, com uma estrutura maravilhosa, né, doutora? E o seu arroba, doutora, o seu Instagram? Doutora Thaline Pantoja, tá bom? Eu tô um pouco low profile, mas... Vamos voltar às redes sociais, doutora? Vamos. Eu adoro esses detox, doutora. Vira e mexe também, eu dou uma sumida. Aí o Luiz adora, né? Porque o Luiz também, eu gosto muito de redes sociais. Então, assim, quando eu tô off, ele adora, porque eu dou uma atenção muito maior pra ele, enfim, pra casa, né? Mas vamos voltar pra conhecer os casos, né, pros pacientes procurarem, enfim, pra gente poder te seguir ali, ó, e ver o seu crescimento aí, tanto na ortodontia, na gestão, na parte da prótese, enfim. Tá bom? Só desejo sucesso, viu, Muito doutora? obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Como eu falei novamente, fazer parte do grupo mudou-se minha trajetória, né? Então, eu sou muito grata pelo grupo, todo mundo com quem eu trabalhei, sou muito grata pelas oportunidades que eu tive, né, aqui na rede. Então, tô feliz de estar aqui hoje. Compartilhar um pouquinho sobre, né? Sim. Gente, seguem lá a gente também. É o grupo Dentistas do Norte, tá bom? @Dentistas do Norte, a maior rede de clínicas odontológicas. A gente tem 36 unidades, tá bom? Aqui em Manaus, também tem Iranduba, também tem Itacoatiara. Então, a gente voltou aqui no Pod Norte para falar um pouquinho das histórias, conectar. E também, gente, quem quiser fazer algumas parcerias, estamos abertos a parcerias.
doutora? Com certeza. Essa segunda temporada vai ser totalmente aberta a coisas diferentes, viu? Aguardem a gente no próximo episódio, tá bom? Beijo!